Sermão do Monte, capítulo 25, parte 4. O crente e os juramentos. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Deus, pois, se interpôs com juramento, segundo lemos no versículo que se segue aquele. Em outras palavras, ao referir-se à prática do juramento por parte dos homens, o autor sagrado mostrou como os juramentos servem aos homens de garantia, pondo fim a toda e qualquer contenda. E o autor sagrado não declarou que essa prática é errônea. Antes, ele aceitava tal prática como correta, costumeira e ensinada pelo próprio Deus. Em seguida, ele argumentou, como vimos, que o próprio Deus se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, como está em Hebreus capítulo 6, verso 18. À luz de todos esses fatos, parece bastante insatisfatória a contenção dos que dizem que não se deve prestar juramento nos tribunais de justiça, como se isso fosse ensinado nas Escrituras. A conclusão a que podemos chegar com base na Bíblia é que se a prática dos juramentos precisa ser restringida a certos casos especiais, a certas ocasiões vitais e solenes em que prestar juramento não é errado, quando então não somente um juramento é legítimo, mas também empresta um certo ar de solenidade e de autoridade, como nenhuma outra coisa poderia fazer. Esse é o ponto de vista negativo do ensino do nosso Senhor. Sem embargo, o que Jesus ensinava pelo lado positivo, como é patente, a primeira coisa que nosso Senhor quis fazer foi proibir o uso indiscriminado do nome sagrado de Deus na questão dos juramentos e das declarações blasfemas. Os nomes de Deus e de Jesus Cristo jamais deveriam ser abusados dessa maneira. Porém, basta-nos caminhar pelas ruas da cidade ou viajar de trem ou de ônibus para que sejamos testemunhas dessa prática constante da parte dos homens mundanos. Essa prática, sim, foi total e absolutamente condenada por Cristo. A segunda coisa que nosso Senhor proíbe peremptoriamente é fazermos juramentos por qualquer criatura ou coisa criada, porquanto tudo pertence a Deus. Não podemos jurar pelo céu, pela terra ou por Jerusalém. Nem devemos jurar pelas nossas próprias cabeças ou por qualquer outra coisa, mas exclusivamente pelo próprio nome de Deus. Assim sendo, aquelas discriminações e distinções que os fariseus e os escribas estabeleciam eram inteiramente ridículas. Que é Jerusalém? É a cidade do grande rei. Que é a terra? Nada é senão o capacho dos pés do Senhor. Ninguém pode ao menos determinar se seu cabelo será preto ou branco. Todas essas coisas são sujeitas ao controle divino. Além disso, o templo era a sede da presença de Deus. E, por esse motivo, não se podia estabelecer distinção entre Deus e o templo, da maneira como faziam os escribas e os fariseus. A presença mesma de Deus se manifestava em sua Shekinah, glória. Aquelas distinções farisaicas eram completamente infundadas. Outros sim, Jesus proibiu o uso de todo e qualquer juramento na conversação comum. Não há necessidade alguma de ficarmos jurando quando estamos discutindo com alguém. E assim sendo, não deveríamos apelar para juramentos. De fato, posso mesmo chegar à ousadia de dizer que Jesus afirmou
que nenhum juramento ou protesto exagerado jamais se fazem necessários. Todas as nossas afirmativas devem limitar-se a um sim, sim ou a um não, não. Jesus requeria de seus seguidores a verdade pura, palavras sempre verazes em toda a comunicação comum, conversação ou fala. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno, como está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Tudo isso está envolvido na maior solenidade. Podemos notar a sua relevância neste nosso mundo e vida modernos. A maioria das nossas dificuldades não seria devida ao fato de que homens e mulheres andam esquecidos dessas coisas? Qual é a principal causa de perturbações na esfera internacional? Não será o fato que ninguém mais pode crer no que os homens dizem? Os homens vivem mentindo. Hitler alicerçou toda a sua política sobre declarações mentirosas e ainda declarou que só assim é possível obter-se sucesso no mundo. Se alguém quer que sua pátria pareça grandiosa, basta que minta sobre a verdadeira situação interna. E quanto mais negras forem as mentiras, maiores chances haverá de bom êxito. Assim, uma nação não pode dar crédito a outra. Os acordos internacionais, as garantias solenes não mais importam e para nada mais servem.